E aí, meu amigo, tudo bem? Professora Evelyn Poiares, aqui do Curso Esfera, passando aqui para te fazer o convite para conhecer a nossa turma de segunda fase aqui do curso comigo e com a professora Maria Inês Gerardo. Nossa turma está completamente preparada para te deixar habilitado para que você possa ser aprovado nesse exame da ordem. Nesse nosso curso, nós vamos ter simulados, exercícios, questões discursivas, tudo o que você precisa para que você possa obter a sua aprovação no exame da ordem. Então, para que você possa experimentar um pouquinho do nosso curso, eu trouxe hoje para você a reclamação trabalhista, a peça processual, que a maioria dos alunos geralmente tem medo dessa peça por não saber que tipo de pergunta, que tipo de pedido pode ser feito dentro de uma reclamatória trabalhista. Para começar, você tem que saber a estrutura de uma petição inicial perante a Justiça do Trabalho. E aí nós temos o artigo 840 da CLT. O que você tira do artigo 840 da CLT no seu parágrafo 1º? O 840, ele diz o seguinte, que a reclamação trabalhista, ela pode ser verbal ou escrita. Sendo escrita, ela deve conter os seguintes requisitos. O primeiro requisito é o juízo para qual você vai distribuir a reclamação trabalhista. Ou seja, quando nós estivermos diante de uma peça processual, reclamatória, reclamação trabalhista, o nosso endereçamento vai ser ao douto juízo da, espacinho, vara do trabalho de. E dentro desse endereçamento, ao juízo da, espacinho, vara do trabalho de espacinho, o que você tem que saber é que esse último espaço aqui está de acordo com as regras do artigo 651 da CLT, ou seja, quando o processo ele tem a competência da Justiça do Trabalho, a reclamação trabalhista ela deve ser dirigida ao juízo da competência territorial da prestação de serviço. Ou seja, você vai analisar a peça, a questão da prova e vai descobrir ali o local da prestação de serviço. Então, se ali for dito que o fulano de tal foi contratado em São Paulo para prestar serviços em Salvador e lá permaneceu até o final do contrato de trabalho, significa dizer que o endereçamento para a propositura dessa ação será ao juízo ou ao douto juízo e espaço, vai ter o sorteio da vara do trabalho de Salvador, que é o local da prestação de serviço. Logo depois, analisando o artigo 840, parágrafo 1º, você passa para onde? Para a qualificação. E aí, já dou logo uma dica. Professora, quando eu estiver fazendo a peça, quantas linhas eu preciso pular entre o endereçamento e a qualificação? Não precisa pular muita linha, porque o nosso espaço é delimitado. Então, você pula 3 linhas no máximo e você já começa a qualificação. E aí, nessa qualificação, você tem que analisar o artigo 319 do CPC. Porque o artigo 319 do CPC, ele diz ali quais são os requisitos que são necessários para a qualificação das partes. O nome, o prenome, o estado civil, a profissão, a identidade, o CPF. Então, logo depois, vem a qualificação. Qualificação de quem? Das partes, né? E aí, nós vamos tanto ter que qualificar o reclamante quanto o reclamado. Então, professora, nesse momento, eu já tenho que pensar no nome da peça. Pois é. Então, você vai fazer o seu endereçamento ao douto juízo da espacinho, vara do trabalho de espacinho, local da prestação de serviço. Você vai qualificar o reclamante, que é o autor da reclamação trabalhista, e aí se liga na dica.
Toda vez que você pensar na qualificação, você começa pelo seu cliente. Quem é o seu cliente? É o José da Silva. E aí você vai qualificar de acordo com a proposta do problema. Se liga na dica. Você não pode criar dados, você não pode inventar fatos. Então, o aluno, o candidato, tem que necessariamente ficar atento nas informações do problema. Se o problema vier apenas com a indicação do nome, prenome, estado civil, profissão e o CPF, somente isso você vai indicar. O Evelyn, não veio o endereço. Então, ali você vai dizer endereço completo com o CEP. O Evelyn, veio o endereço, veio a identidade, o CPF e a carteira de trabalho. Só isso. Você não vai mencionar estado civil, você não vai mencionar profissão. Se o exercício, se a questão não mencionar as características, você não pode inventar. Então, vamos imaginar. Vou dar só um exemplo para vocês. Você vai endereçar, aí depois você vai colocar assim, José da Silva. Qualificação, endereço completo com CEP. Vem perante Vossa Excelência através do seu advogado infraassinado. Entre parênteses, você vai colocar procuração em anexo, indicando o endereço profissional onde receberá intimações e notificações. E aí se liga, com fulcro é nesse momento, quando você imaginar que você precisa fundamentar a sua peça processual, você vai indicar o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. E muitos candidatos me perguntam, professora, obrigatoriamente é necessário mencionar o 319 do CPC de forma obrigatória? Não é. Mas eu posso fundamentar a peça complementando com o CPC? Até pode, porque o 319, ele foi acolhido pela Instrução Normativa 41 do TST. Então, o 319 pode ser citado. Mas olha só, nesse caso, você precisa colocar cumulado com o artigo 319 do CPC. Olha agora a frase que você tem que colocar. Aplicado, subsidiariamente, ao processo do trabalho, conforme o artigo 769 da CLT. Vírgula, propor, o nome da peça, reclamação trabalhista. Agora, presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Algumas dicas. É muito comum o aluno de segunda fase me perguntar o seguinte, professora, eu posso, durante a peça, abreviar expressões? Eu posso, dentro da peça, utilizar expressões abreviadas? Depende da expressão que você pretenda abreviar. Como assim, professora? É permitido a abreviação do CPC, da Constituição Federal, da CLT, o S de súmula, OJ de orientação jurisprudencial. Isso você pode abreviar. CPF, CTPS, isso você pode abreviar. Agora, endereçamento, se liga na professora, tudo por extenso. E mais uma dica para vocês. O endereçamento não pode ser mais aquele velho. Excelentíssimo senhor doutor juiz, não. Com a reforma do CPC de 2015, que foi recepcionado pela nossa CLT, e também pela Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, atualmente você vai realizar o seu endereçamento não mais para o juiz, e sim para o juízo, como estava aqui no quadro, juízo. E tem que ser tudo por extenso. Outra dúvida de vocês aí de casa. Professora, que tipo de letra eu posso utilizar? Posso utilizar toda a letra cursiva e apenas no endereçamento as primeiras utilizar de forma maiúscula e depois as minúsculas?
Pode. Professora, posso utilizar na minha peça a grafia em letra de forma? Toda em letra de forma, porque a minha letra é toda de forma? Pode? Pode. O que não pode? Letra ilegível, porque está no seu edital. O examinando, ao realizar a peça, a letra tem que ser legível. Então, uma dica para vocês que estão aí em casa. Quando vocês começarem a estudar para a segunda fase, a partir desse momento, esqueçam o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? O computador. Por quê? Porque o computador, ele não vai te dar a ideia de espaço, de grafia, de ortografia, porque se você escrever a palavra errada, o computador vai sinalizar. Se você fizer a colocação de acento, de vírgula em local indevido, o computador, o Word, ele vai sinalizar. Você precisa saber e estar preparado para a peça, para a sua grafia. Então, a partir de agora, você, candidato da segunda fase, seja ela em que matéria você escolheu, a partir de agora, você vai utilizar caneta e papel. Que é a dica da professora? Vai numa copiadora, imprime aquela folha pautada que tem no site da OAB, que é justamente a folha padrão de resposta deles, e faz bloquinhos. Bloquinhos, como assim, professora? Joguinho de 5. 5 folhinhas dessa para a peça e uma folhinha para cada questão discursiva. E você vai treinar ali, naquele espaço. Porque naquele espaço delimitado, a tua peça tem que ficar completamente redigida naquele espaço. E as questões discursivas também. E a partir daquele momento, quando você fizer a sua peça manuscrita, peça para alguém ler. Por quê? Porque aquela pessoa vai te sinalizar se a sua letra está legível ou não. Beleza? Agora vamos voltar para a nossa peça. Fizemos o endereçamento, fizemos a qualificação, a fundamentação da peça. Na fundamentação da peça, você poderia ter parado aqui, 840, parágrafo 1º da CLT. Mas o candidato, se quiser, pode cumular com, isso é possível, 319 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, conforme o artigo 769. Propor, o verbo é esse, propor, ou ajuizar, reclamação trabalhista, ou então reclamatória trabalhista. Não é ação de reclamação trabalhista, é reclamação trabalhista. Professora, preciso colocar o rito processual, rito ordinário, rito sumário, rito sumaríssimo. Preciso indicar o rito? Somente se o examinador, na peça processual, na questão, mencionar. Se ele não mencionar, não é obrigatório a indicação do rito processual. Beleza? Logo depois disso, você vem lá, ó, em face de, e aí você vai propor essa reclamação trabalhista, ajuizar esta reclamação trabalhista em face de, aí, de forma fictícia, empresa X. E você também vai fazer a qualificação da empresa X conforme os dados fornecidos na proposta do problema. Apresentou lá aquela qualificação, né? Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número tal, e estabelecida no endereço completo com CEP, é um exemplo. Vírgula, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Presta atenção no que a professora vai passar como dica para vocês. Nesse momento, você vai respirar fundo e você tem que pensar o seguinte: daqui para frente, eu preciso desenvolver a peça. Eu preciso trabalhar com a proposta do problema. Mas olha só, antes que isso aconteça, o que você vai fazer? Você já vai ter feito aquela leitura inicial. E dessa leitura inicial, você vai ter que identificar a necessidade de pleitear ou não, vou colocar aqui para vocês, a gratuidade de justiça. E aí, nesse momento, eu tenho que parar a explicação para relembrar com vocês. A gratuidade de justiça existe previsão na nossa CLT.
no artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Lá no CPC, no artigo 98, parágrafo 1º. Basta você citar o 790, parágrafo 3º. Mas a sua dúvida é, numa reclamação trabalhista, onde o empregado está pleiteando verbas rescisórias, eu sempre terei que pedir gratuidade de justiça? Presta atenção na dica da professora. Se o enunciado da questão disser que o seu cliente te procurou e que você ainda permanece, o seu cliente, desempregado, passando por necessidades, o examinador está pedindo para você abrir o tópico da gratuidade de justiça ou da justiça gratuita. Você tem que abrir. Nesse momento, pela reforma trabalhista, a gratuidade de justiça sofreu uma pequena alteração. Gratuidade de justiça, ela pode ser concedida de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. O que significa dizer isso? Tanto o reclamante quanto o reclamado. Só que nesse momento desse requerimento, em qualquer instância, tribunal, nesse momento você tem que ficar atento ao requisito. Porque hoje em dia, a gratuidade de justiça, ela só é concedida para aquela pessoa que está passando por necessidade, que comprove que os seus rendimentos não ultrapassam a 40% do regime geral da Previdência Social. É o teto do INSS. Quando você comprova esse requisito, você tem direito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Só que o parágrafo 4º ainda diz mais. O parágrafo 4º diz que a gratuidade de justiça precisa ser comprovada. Ou seja, é aquela declaração de hipossuficiência e a comprovação do seu estado de necessidade. É o que diz lá no parágrafo 4º do artigo 790 da CLT. É nesse momento que você abre aquele tópico. Número 1, inicialmente. Você vai colocar lá, olha, lá na tua peça, imagina você comigo, porque é isso, meu amigo, que nós vamos fazer aqui no Curso Esfera. Eu e a professora Maria Inês Gerardo, nós vamos prepará-los para a elaboração de todo o caderno de prova, tanto nas peças quanto nas questões discursivas. Nós teremos muitos simulados, resolução de questões processuais, de peças processuais, questões discursivas, treinamento, marcação de código, indicação da CLT, tudo isso aqui no nosso Curso Esfera. E aí, nesse momento que você volta para a peça, você coloca, ó, número 1, inicialmente. E aí, nesse inicialmente, você coloca 01 da gratuidade de justiça. E aqui você vai abrir o seu tópico. Você vai dizer aqui, ó, requer a vossa excelência a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça conforme previsto no artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Então, toda vez que a banca disser que o empregado está desempregado, passando por necessidade, não tenha dúvida, esse tópico é obrigatório. Esse tópico vai estar lá esperando por você. Abra o tópico, porque tem ponto aqui para você. Você abre. Só que a sua dúvida, que está aí em casa me assistindo, é o seguinte: e se a questão não disser? Só disser que ele está desempregado, mas não diz que ele está passando por necessidade. O que eu devo fazer? Eu devo abrir esse tópico ou não? Meu amigo, preste atenção no que a experiência fala. Eu sou professora, para quem me conhece, né, de cursinho preparatório, o exame da ordem, de uma forma em geral, aproximadamente há 17 anos é o meu tempo de casa nessa trilha aí do exame de ordem.
Mesmo que a questão não fale da necessidade, passando por dificuldades, abra esse tópico. Mas, professora, por que você aconselha a abertura deste tópico? Porque se você ficar na insegurança da abertura desse tópico e deixar de abrir, se porventura, quando sair o gabarito da prova, aquele espelho inicial prévio, quando termina a prova, se aquele tópico estiver no gabarito e se você não tiver aberto este tópico, você deixa de receber a pontuação. Mas, professora, uma outra pergunta. Eu abri esse tópico porque disse que ele estava desempregado. Eu abri o tópico. Olhei o espelho da prova, do gabarito, e não consta gratuidade de justiça. Serei punido? Você não será punido. Haverá desconto na minha pontuação? Não haverá desconto na sua pontuação. A única coisa de perda que você vai ter é daquele espaço que você destinou para este requerimento. Mas prejuízo pontual você não vai ter, beleza? E por último, nas questões iniciais, o candidato deve verificar se dentro do problema existe algum requisito especial. Como assim, professora? Tramitação preferencial do feito, lá do artigo 1048 do CPC. Por exemplo, se a questão disser que o trabalhador é pessoa idosa, que o trabalhador é portador de doença grave, que o trabalhador é portador de deficiência, que a empresa encontra-se no estado de falência, foi decretada a falência. Entenderam? Nesse caso, o artigo 1048 do CPC diz que quando a parte preencher esses requisitos, será devido à tramitação preferencial do feito, ok? E aí, meus amores, depois dessa parte introdutória da petição inicial, adentramos aonde? No mérito. E aí, no mérito, a dica da professora é a seguinte: você vai dividir o caso processual em partes. Então, é nesse momento que você vai pegar o seu caderno de rascunho, porque, lembra comigo, quando você está fazendo o exame da ordem, você tem um caderno definitivo e o caderno de rascunho. Lá no caderno de rascunho, você só vai fazer as anotações que você precisa para lembrar o desenvolvimento da peça. Então, você vai colocar ali qual é a competência material e territorial, você vai colocar ali se precisa abrir gratuidade de justiça, a tramitação preferencial do feito, a qualificação das partes e depois as teses jurídicas. O que seriam essas teses jurídicas? Todo ato falho praticado pelo empregador contra o empregado. Então, ele vai dizer, por exemplo, que foi descontado indevidamente ao doar sangue. Apresentou uma declaração dizendo que foi doar sangue naquele ano e a empresa não quis saber e descontou indevidamente aquele dia de doação de sangue. É nesse momento que, quando você estiver no tópico 2 da sua peça do mérito, que você vai dividir em partes. Ou seja, você vai colocar, por exemplo, número 1, do desconto indevido. E aí, é nesse momento do desconto indevido, presta atenção agora na dica da professora. Cada tópico processual aberto, cada tese jurídica aberta pelo candidato, mentalmente você vai estruturar esse tópico em fato, fundamento e pedido. Fato, fundamento, pedido. Ou seja, fato é a causa de pedir. Por que você está alegando desconto indevido? Então você vai dizer, o reclamante, na data de tanto, foi descontado indevidamente por não comparecer ao serviço em decorrência da doação voluntária de sangue. Esse é o fato. O que é o fundamento? É o que ampara a tua pretensão.
Como assim, professora? Está lá no teu artigo 473, inciso, agora a cabeça da professora é falha, mas deve ser o 4, 5 por ali. Lá da CLT diz, não haverá desconto no salário, a ausência do trabalhador sem prejuízo do salário, quando? Uma vez por ano, para doação voluntária de sangue. Pronto. E aí, é agora, aqui nesse tópico, que você fala dessa tese jurídica. Nos termos do artigo 473 da CLT, inciso 4, não haverá desconto do salário do empregado quando a sua ausência for decorrente da doação voluntária de sangue devidamente comprovada uma vez por ano. Ponto. Fato, fundamento, agora eu faço o pedido. E qual é o pedido? Diante do exposto, requer a vossa excelência a condenação da reclamada para devolver o desconto de um dia de serviço realizado indevidamente. Ponto. Fato, fundamento, pedido. E esse seu raciocínio deve ser utilizado em cada tese jurídica alegado pelo seu cliente na narrativa dos fatos. Então, no teu caderno, rascunho, você vai anotar cada informação dessa. É o desconto indevido, é uma equiparação salarial, é um desvio de função, deixa eu ver o que mais, hora extra, adicional noturno, tudo vai depender da narrativa da peça. Entender isso daí? E aí, presta atenção. Depois de tudo isso, do seu mérito, você vai para onde? Você vai para os pedidos. É nesse momento que o seu coração dispara. Dispara por quê? Porque todo candidato diz assim, todo candidato, reclamação trabalhista agora tem que ter cálculo. Já vou tranquilizar vocês. Porque desde a reforma trabalhista, quando a peça processual foi uma petição inicial, vem assim na proposta do problema: considere que o escritório possui setor de cálculos. Então, tranquilizando o coração de vocês, você não precisa realizar conta aritmética. Ufa! Mas aí, professora, o que eu tenho que fazer? Se liga, nesse momento que você está diante dos pedidos, você vai colocar aqui, ó, número 3, 2 pedidos, e você vai reiterar. Tem aquela fase padrão, né? Diante do exposto, requer a vossa excelência. Professora, vossa excelência pode abreviar? Pode, sem problema nenhum. E aí o que você vai fazer? Reiterar cada tese processual do seu mérito. Por exemplo, letra A. A concessão da gratuidade de justiça. Ponto e vírgula. Aqui não tem matemática, porque eu quero o benefício de gratuidade de justiça. Letra B. A condenação ao pagamento de um dia descontado indevidamente. Agora, preste atenção aqui agora, hein? Preste atenção. Eu não pedi condenação ao pagamento? Aqui tem que ter conta. E aí é nesse momento que você vai, entre parênteses, você pode escrever a expressão, por exemplo, valor apurado, ou, o que eu mais gosto de utilizar, entre parênteses, R cifrão, pontinho, pontinho, pontinho. Pronto. Essa é a matemática que você vai ter que mencionar. Isso aqui. Professora, eu não vou precisar fazer cálculo quanto é que custa um dia descontado indevidamente? Não. E essa conduta aqui vai ser utilizada em cada pedido que tenha a condenação da empresa a pagar. R cifrão, pontinho, pontinho, pontinho. Acabou. Professora, e aí? Aí nós temos que fechar a peça.
O que é o fechamento da peça? Eu chamo de requerimentos finais. É o último tópico da peça. Nesses requerimentos finais, o que você tem que pensar? Em 3 situações. E aí, é praticamente uma oração. Porque a partir de agora, você vai fazer sempre essa oração. Mentalizando a estrutura da petição inicial. E quando chegar na parte dos requerimentos finais, 2 requerimentos finais. Você tem que pensar na tríade. Letra A notificação postal. Notificação postal. Você tem que pensar nas provas. E você tem que pensar na procedência do pedido. Ou seja, é mais ou menos assim. 2 requerimentos finais. Requer a Vossa Excelência a notificação postal da reclamada para querendo oferecer defesa, sob pena de revelia e confissão ficta, ponto e vírgula. Linha de baixo. Provas. Protesta por todos os meios de prova em direito admitido, em especial, documental, testemunhal, pericial, depoimento pessoal das partes, ponto e vírgula. E letra C, requer, por fim, que a presente reclamatória trabalhista seja julgada totalmente procedente, condenando a reclamada em custas, despesas e honorários advocatícios de sucumbência. E aí, fecha para dar sorte. Como é que fecha para dar sorte? Atribui-se à causa o valor aí tem que ter, o valor da causa. Presta atenção aqui na dica da professora. Atribui-se à causa o valor de R cifrão, pontinho, 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 correspondente à somatória 2 pedidos. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB, número. Fechou e deu sorte. Aprovado. Parabéns. Essa é a nossa peça. Então, meus amigos, hoje foi uma pequena demonstração do que o nosso curso está preparado, do que o nosso curso pode oferecer para vocês. Venha para cá, nós estamos te esperando. Nós somos uma dupla, eu e a professora Marina e Gerardo. Nós vamos trabalhar com vocês todas as peças possíveis que podem ser cobradas no exame da ordem. As questões discursivas serão também treinadas com vocês, até porque, mesmo o candidato tendo uma ansiedade para a peça processual, não esqueça, questão discursiva, cada uma delas valem 1,25. E nesse somatório, você já tem 5 pontos. Então, apesar da sua ansiedade, peça, às vezes, o seu desespero fica tranquilizado, né? Você se acalma quando você elabora a peça. E aí, quando você elabora a peça, quando você responde às questões discursivas, você diz, poxa, como eu treinei, né, aqui no curso, porque olha só, a nossa correção dos exercícios, dos simulados, essas correções são individualizadas. Então, você vai ter acesso às professoras, tanto a professora Evelyn Poiares, quanto a professora Marina e Gerardo. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo voltado, mentalizado, energia positiva, para tirar dúvida dos nossos alunos. Ali nós trocamos informações, anseios, inseguranças, porque a gente precisa ter essa rede de apoio. A parte emocional interfere muito na aprovação do aluno. Então, é nesse momento que todo mundo tem que dar as mãos. Todo mundo tem que se ajudar. E aí, quando você faz o seu simulado, quando você resolve a questão, quem corrige o seu simulado, a sua questão, sou eu ou a professora Maria Inês. Nós duas, nós temos essa parceria. Então, você vai procurar a professora e nós vamos dizer, olha, melhora a letra, olha, tá prolixo,
olha, aqui tem que consertar, ou então, parabéns. Vai chegar um momento, porque o treino é difícil, porque o jogo tem que ser fácil. Vai chegar um momento que você vai estar dormindo e vai estar pensando na peça e já falando da petição inicial, da contestação, do RO, das teses. Nós vamos mostrar para vocês como manusear a CLT, como fazer busca no índice remissivo, índice cronológico, beleza? Então, olha só. O que você está esperando? Não perde tempo, não. Passa muito rápido. Vem para cá. Nós estamos esperando por vocês, ok? Beijo, até a próxima. Espero por você. Até mais.